Associação dos Diabéticos de Ourinhos. Estamos aqui no programa Panorama Social. Hoje recebemos a visita aqui do meu amigo Júnior, do Sindican Únicos. Júnior, como é que está a luta aí? Primeiramente, vamos falar de você. Você se apresenta ao público aí, quem é você? Muita gente te conhece, muita gente não te conhece. Pode fazer a apresentação olhando para a câmera lá. Júlio, tudo bem? Como vai? É um prazer estar aqui com vocês. Sempre gosto de estar vindo aqui, reforçando a nossa amizade, prestigiando esse canal aí que, se Deus quiser, vai avançar e muito, trazendo boas notícias. Meu nome é Leovaldo de Almeida Silva Júnior, eu sou atualmente presidente do Sindicato dos Caminhoneiros de Ourinhos. Minha história é um pouco complicada, cara, mas eu gosto de lembrar. Nosso passado foi um passado turbulento, né? É um passado que acabei caindo às graças do transporte, né? A gente acabou vindo a ser presidente do sindicato graças a muito trabalho, graças a muita luta. Eu fui liderança nacional do movimento dos caminhoneiros em 2018. Eu venho tentando organizar essa categoria com muita dificuldade desde 2013, quando eu adentrei na cooperativa dos caminhoneiros de Ourinhos. E ali a gente veio tentando fazer um trabalho de fato de união, porque nós entendemos que o caminhoneiro ele não consegue hoje, sozinho, competir com grandes empresas. O caminhoneiro ele é uma massa trabalhadora muito importante para o nosso país e ele precisava de muita atenção. E foi esse desafio que lá a gente topou, né? Eu dirigi muito pouco, fiz algumas viagens, carreguei laranja, carreguei melancia e vi ali a dificuldade que passava o caminhoneiro, falta de banheiro, falta de respeito de algumas empresas com o próprio caminhoneiro, e isso nos motivou a estar fazendo diferente. Meu pai ele é o presidente que me antecedeu no sindicato, até a gente tem uma piada interna que foi passado de pai para filho, mas não foi, tá, gente? Fomos eleitos graças a muito trabalho. O Sindicato de Ourinhos ele saiu de um sindicato pequeno da nossa região e hoje ele é o sindicato mais representativo do Brasil. Hoje eu represento o caminhoneiro a nível federal. Hoje sou eu que, quando as leis precisam ser feitas, quando os debates precisam ser colocados à mesa, é a mim que eles convidam. E eu tenho muito orgulho disso, porque é uma história, é uma trajetória de fato da gente sair do interior e levar inclusive o nome da nossa cidade para o nível nacional. Então hoje eu tenho muito orgulho da minha história, cara. Eu acredito que o caminhoneiro também ele tenha bastante orgulho do nosso trabalho e a gente vem caminhando aí desde então. Algum avanço de quando você entrou no sindicato, começou a batalhar, que os caminhoneiros conseguiram e estão a conseguir em projetos? Júlio, tem bastante coisa que a gente que nós conseguimos. Ter uma ideia do que foi avançado. Nós conseguimos bastante coisa. Com a greve dos caminhoneiros, nós pedimos 4 itens à época. Era o marco regulatório. O marco regulatório era uma lei que regulava todo o transporte rodoviário de carga. Para você ter uma noção, Júlio, hoje a lei que tange o transporte remunerado de cargas, ela tem 24 artigos. Então o marco regulatório ele teria 110 artigos trazendo segurança para o caminhoneiro. Nós conseguimos avançar isso na Câmara dos Deputados, isso está no Senado, inclusive está em mãos do senador Luiz do Carmo, que se estiver nos assistindo, vamos sair de cima disso daí, senador, que a gente tem tempo e a gente precisa libertar os caminhoneiros. Nós conseguimos a isenção de pedágio para o eixo erguido dos caminhões, que até então era uma demanda muito comentada e muito polêmica, porque não se pode um caminhão vazio pagar pelo eixo que não está em contato com o solo. É um absurdo isso, e a gente vem batalhando. Conseguimos isso com a greve dos caminhoneiros. Conseguimos também o piso mínimo de frete, que é como o salário mínimo. O pessoal confunde muito com tabela. Não é tabela, é um piso onde a partir dali o caminhoneiro possa ser contratado com dignidade e com isso ele ter aí avanço na sua atividade, que é garantir a sua lucratividade. Nós conseguimos também a contratação direta do caminhoneiro, que está sendo muito debatida agora através do documento de transporte eletrônico. Nós estamos garantindo para que o caminhoneiro ele possa ter um pouco do retorno dos impostos que ele paga. Nós estamos garantindo para que o caminhoneiro possa ser contratado direto pela empresa sem nenhum tipo de atravessador. Nós estamos garantindo que o caminhoneiro ele possa entrar no século XXI sem depender de ninguém. Nós conseguimos também mudar o peso das balanças, né? O caminhoneiro ele era multado a cada balança que havia aí o excesso identificado o excesso de carga, né? Porque muito caminhoneiro ele anda na estrada, a estrada ruim, né? Movimenta a carga, né? Principalmente carga de grãos,
ela movimenta muito durante o trajeto. Então, às vezes, você carrega corretamente, mas você passa numa balança da excesso do entre-eixo. Nós conseguimos aumentar essa tolerância para 12,5% e conseguimos isentar qualquer pesagem entre-eixo abaixo de 50 toneladas. Isso foi uma vitória que nos ajudou muito no dia a dia. A gente vem trabalhando também perante a questão dos registros obrigatórios, né? Homologação em metro, capacidade de tanque, registro NTT. O peso do Estado em cima do caminhoneiro é muito grande e a gente tinha uma dificuldade. Então, graças a Deus, a gente vem conseguindo mudar também isso de uma forma muito segura, de uma forma para que o caminhoneiro de fato consiga realizar a sua atividade sem nenhum problema, sem toda hora ficar passando em balança, sem toda hora ficar ali indo em metro, ficar indo em sindicato fazer registro NTT. E para mim, sindicato, frisando, sindicato, ele está lá para trabalhar para o caminhoneiro, ele não está lá para ser despachante de ninguém não. E o sindicato tem que fazer por onde. Então eu lutei muito, inclusive hoje o caminhoneiro que está nos assistindo. Se você não cola mais adesivo da NTT, se você não é obrigado mais a ficar indo em sindicato pagar registro de NTT, fomos nós que conseguimos. Nós que eu falo, Júlio, sou eu e todas as lideranças nacionais que fazem parte desse trabalho, que ajudam a gente a desenvolver a nossa categoria. Somos duramente criticados, eu entendo essas críticas, eu acho legítimas essas críticas, mas o caminhoneiro precisa entender que todos nós estamos dando o nosso melhor para mudar a nossa vida. Tudo aquilo que é reivindicado não se consegue. Exatamente. É uma luta. Outra coisa que Ourinhos tem do caminhoneiro é aquele, eu não sei como que chama, aquele, ali perto do posto do Brigadeiro, tem um negócio. O SESCENAT. Explica isso aí para o caminhoneiro, para a população O entender. SESCENAT faz um trabalho incrível, cara. A gente tem, claro, que algumas queixas, né? Nada é perfeito, estamos aqui para criticar e melhorar, né? E tem que ficar exatamente, tem que ficar muito claro. Mas a SESCENAT faz um trabalho incrível, é um trabalho onde o caminhoneiro ele tem acesso à odontologia, ele tem acesso à fisioterapia, nutricionista, além dele também poder realizar vários e vários cursos de profissionalização na sua atividade. Agora, a gente tem uma dificuldade que é o quê? A falta de conscientização da nossa categoria, Júlio, porque nem todo mundo entende a importância disso. Porque não basta você simplesmente pagar, porque o caminhoneiro ele já paga em cada carregamento. Em todo carregamento é descontado dele o SESCENAT. Toda pessoa que trabalha com transporte, motorista de ônibus, motorista contratado de empresa de entrega, já é descontado na sua folha de pagamento o SESCENAT. Então ele tem condição de ir lá e utilizar esse serviço, não só ele, mas toda a família. Como é que é o movimento lá? Eles têm conscientização disso? Eles vão lá e usam esse serviço? Infelizmente é muito pouco. É muito pouco. O pessoal precisa, é muito pouco. A estrutura lá é coisa mais Não, eu fui lá. É uma estrutura de primeiro mundo e é voltada aos trabalhadores do transporte. Só que o pessoal precisa dar um jeito de utilizar mais isso. Porque enquanto nós tivermos bons trabalhos sendo realizados, mas pouco público utilizando esses trabalhos, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Então nós vemos trabalhando aí com o SESCENAT em várias campanhas. Cabe lembrar que no ano passado, no início da pandemia, os governos fecharam todos os postos, fecharam restaurantes, fecharam borracharias. Para você ter uma noção, o caminhoneiro ele furava o pneu e não tinha um borracheiro para arrumar. Ele tinha uma pane elétrica no seu caminhão e ele não tinha quem arrumasse essa pane elétrica. E nós conseguimos mudar isso, conseguimos trazer o SESCENAT para dentro, nos ajudou muito. Conseguimos trazer a Polícia Rodoviária Federal, conseguimos convencer o governo a interceder perante as concessionárias de rodovias para que também entrassem junto com a gente nesse programa, para que atendessem ao caminhoneiro. Então, só que em Ourinhos, o Sindicato de Ourinhos, nós distribuímos 13 mil litros de álcool em gel durante 15 dias. Nós distribuímos aqui mais de 1 tonelada de alimento, entre marmita, frutas, água, refrigerante. Então é um trabalho que a gente vem fazendo em comunidade. E eu gosto muito desse trabalho de comunidade, porque eu acredito que ninguém faz nada sozinho. A política não é feita sozinha. Nós estamos aqui para cobrar mesmo, porque se nós que eu falo, eu e você, representantes de uma categoria, se nós não lutarmos por melhoria para os nossos, nós estamos fazendo o quê? Então é isso que nós precisamos continuar levando adiante, mostrar para o povo, mostrar para os representados que eles têm sim uma voz ativa. O que essa pandemia mudou na rotina do caminhoneiro?
Porque a gente vê o pessoal da cidade, o comércio que a gente tem mais contato, eu tenho menos contato na parte de caminhoneiro. O que mudou? Qual é a dificuldade? O que está acontecendo com eles? Morreu muita gente, Júlio. Morreu muita gente. Inclusive, meus sentimentos a todos aí que possam ter seus entes perdidos. Perdi muitos amigos, tá? É uma coisa que foi muito difícil pra gente. Mas o descaso, cara, com o caminhoneiro é gigantesco. E é isso que a gente vem lutando para mudar. Nessa parte também. Exato, porque se você hoje, o caminhoneiro que está nos assistindo, se você tiver, caminhoneiro, você que está nos assistindo, você tiver hoje no pátio de qualquer empresa, tira a foto do pátio e manda pra gente aqui no comentário. Você vai ver que não há respeito, não há regras sanitárias a serem cumpridas para os caminhoneiros. E a gente vem lutando para tentar implantar isso, mas infelizmente a gente ainda não consegue mostrar para as empresas a necessidade disso. O pessoal ainda nos trata como números. E um dos nossos desafios hoje é mostrar que o caminhoneiro tem família, que o caminhoneiro está deixando a esposa, está deixando o filho em casa em prol de um progresso do país. Claro que ele está ganhando dinheiro. Ninguém trabalha de graça e nem deve. Agora, o caminhoneiro ele está levando o progresso do país. O país só não parou graças a esses heróis. Então, as autoridades precisam dar mais atenção. O problema hoje, Júlio, sabe qual que é? O pessoal cria um caos dentro do transporte e para tentar motivar uma paralisação. Para você ter uma noção, está rondando um boato, aí, inclusive já afirmo que é mentira, é o 23º chamamento de greve desde 2018, querendo colocar instabilidade no nosso país, querendo provocar o caos, e são pessoas que são claramente mal intencionadas, que não sabem o que estão falando, nunca sentaram à mesa de uma reunião e querem inflamar um movimento. Mas, fugi um pouco da sua pergunta, mas se for para mim classificar o que mudou no transporte, eu posso te dizer claramente que hoje a nossa categoria está em luto. Tem muitas percas, eu acredito que deve ter tido. Vamos lá, agora nós vamos mudar para um outro assunto agora, que é a festa. Nós estamos para fazer uma festa aqui em Ourinhos, que era para ser no dia do caminhoneiro, né? E ontem nós tivemos uma reunião, eu participo da comissão organizadora também, o Júlio me convidou com muito orgulho, participo lá. A gente que agradece. Dou minha sugestão. E aí, como é encabeçado pelo Júnior, ele vai explicar para vocês por que mudou, por que nós fizemos essa transferência, por favor. A festa do caminhoneiro é mais uma ação social que a gente vem tentando implantar, né? Porque assim como a Associação dos Diabéticos, o Sindicato dos Caminhoneiros, a Associação dos Deficientes Físicos, a Associação dos Animais Abandonados de Ourinhos, a Associação da Santa Casa, a Associação dos Vicentinos, todo o pessoal que faz parte desse evento, inclusive o Hospital Amaral Carvalho, ninguém parou de trabalhar, Júlio. Principalmente na pandemia, aumentou em muito o nosso trabalho. E para vocês que trabalham nessa área de saúde, nessa área social, nessa área assistencial, que é um trabalho lindíssimo, a dificuldade é gigantesca. Por quê? Porque precisamos de recursos. E nós montamos essa festa em homenagem ao caminhoneiro, mas também uma ação social. E vínhamos trabalhando dentro de um cronograma para a gente entregar essa festa em setembro, que seria dia 17, 18 e 19 de setembro. Mas, infelizmente, devido a essa pandemia que não passa, devido ao luto das pessoas, devido à dificuldade que nós estamos tendo no gerenciamento emocional desse evento, nós resolvemos adiar ontem, porque não dá para a gente colocar a população em risco. A magnitude desse evento é um evento que precisa ser muito bem trabalhado, é um evento que a gente vai entregar shows, é um evento que a gente vai entregar várias atrações, vamos entregar um show de prêmios, inclusive, estamos vendendo esse show de prêmios, vamos sortear um caminhão 0 km, vamos sortear moto, vamos sortear scooters, prêmios em dinheiro, celulares, uma infinidade de coisas, só que a gente não pode colocar a população em risco. E eu não quero que um evento social, que é para ajudar as entidades, acabe se tornando uma pedra no sapato da população, das pessoas. Quando nós tivemos as primeiras reuniões que foi colocado nessa data, na data de... 17, 18 e 19 de setembro. De setembro. Nós tínhamos como notícia que a população já estaria mais de 70% Sim. já vacinada e que não teria mais a pandemia não estaria tão agressiva como ela está hoje. Como não deu certo essa parte de vacinação, não sabemos porquê, e daí é problema do governo que não conseguiu, aí nós resolvemos mudar, porque não ficou muito em cima, nós estamos muito em pandemia ainda, nós estamos com muito contaminação, mortes,
Então, resolvemos adiar mais para o final do ano, na esperança de que quando chegar essa data, lá já esteja 75% da população vacinada, que é a programação que o governo fez. Sim. Foi baseado nisso que nós fizemos essa transferência. Nós queremos fazer o evento e dar segurança para a população que vai participar. Não podemos colocar ninguém em risco. Então, por isso que nós fizemos adiamento. E foi uma decisão muito inteligente, porque, veja, a gente tem um evento, ele precisa de patrocínio. Nós não podemos expor os nossos patrocinadores a uma situação que vai gerar um constrangimento para quem teve percas nessa pandemia. Exatamente. Nós não podemos expor os nossos representados, os diabéticos, os caminhoneiros, enfim, a todos que vão participar a um evento que possa vir a ser um foco de contaminação. Nós não podemos expor, inclusive, a população e nem as nossas atrações. Então nós queremos manter e fazer algo para que ajude. Nós vamos ajudar o Hospital Amaral Carvalho, vamos ajudar as entidades assistenciais e vamos garantir que esse evento seja um sucesso. E para ele ser um sucesso, nós queremos que, primeiro de tudo, vocês estejam bem de cabeça, estejam bem no coração e estejam dispostos a estarem conosco nesse desafio. E principalmente, se possível, vacinação, né? Vacinados. E todos vacinados. Estamos torcendo para que todos estejam vacinados. Exatamente. Não perca essa oportunidade de tomar vacina. Vocês não fiquem pensando que pode se dar alguma coisa errada. É importante a vacinação, tem que tomar a vacina. Foi feito, fala-se muito que a vacina foi feita muito rápida. Mas hoje em dia a tecnologia é assim mesmo. Antigamente, para você fazer uma viagem para a Europa, você ia de navio, você ia com um avião de hélice. 60 dias, né? Demorava navio 60 dias, de avião demorava 18 horas. Hoje não, você pegar um avião aí a jato, você daqui 7 horas, como é que chamava aquele avião da França lá? Era 8 horas, não chega a isso de viagem. Então, a tecnologia, a computação ajudou muito nesse desenvolvimento da vacina. Então, foi muito rápido, mas é por isso, porque como a doença era muito fatal, então todo mundo jogou verba e trabalhou na pesquisa. Não precisa ter medo disso, não. Pode tomar. Exatamente. O pessoal precisa colocar na balança. Eu tenho medo da vacina ou eu tenho medo de morrer? Então, é isso que eu penso assim também. Simples de escolher, eu tomei né? a vacina, fui vacinado, minha mulher tomou, levei minha mãe para tomar. Não precisa ter medo, pode tomar. Se der alguma coisa futuramente, vamos resolver, ué. Vai fazer o quê? Eu prefiro ter algum problema. Já tenho 65 anos, prefiro ter um problema futuramente do que morrer agora. Exatamente. Correr esse risco. Eu tenho até uma crítica para fazer, ô Júlio. Até o Ourinhos vacinou um pouco dos caminhoneiros, mas nós temos muitos municípios que ainda não acordaram, ainda não entenderam que o caminhoneiro precisa ser vacinado. Nós temos municípios, inclusive da nossa região, nós temos municípios no Nordeste, que até agora não sequer colocaram no cronograma. E há um desentendimento que sabe, eu vejo como má vontade, Júlio. Eu não vejo como uma situação de cumprir regra. Tem algumas prefeituras que respondem pra gente, não, porque nós estamos seguindo o cronograma do governo federal. Mas, se eu tenho vacina sobrando, se o povo não está vindo vacinar, vamos colocar os trabalhadores. E outra coisa, o caminhoneiro, ele não pode parar. Exatamente. O caminhão puxa alimento, carga, puxa tudo. Se ele parar, a gente não come. Se ele parar, não come. Ele traz tanto da agricultura para a indústria, para fazer a manufaturada, e da indústria levar para o mercado, e do mercado levar para tua casa, às vezes muita gente faz exatamente, isso. Então, exatamente. é uma categoria extremamente... Tem que ter prioridade. Eles têm que ter prioridade também, não é como a saúde, né? Tem que ter prioridade os caminhoneiros, porque ele está colocando a sua vida em risco para trazer alimentação, tudo. Se ele pegar uma doença dessa, como é que vai ficar a família dele depois? Para você ter uma noção, a gente vem tentando no Congresso Nacional passar uma lei que coloca o caminhoneiro, isso a gente vem tentando desde 2020. Uma lei que coloca o caminhoneiro de pé de igualdade aos médicos no enfrentamento de frente com a pandemia. Essa lei não caminha. E sabe por que não caminha? Porque alguns deputados dizem que o caminhoneiro não vota. Então, inclusive, você, caminhoneiro que está assistindo, ano que vem tem eleição.
Lembre-se dos deputados. A hora que alguém for te pedir um voto, você consulte e veja o que esse deputado fez por você. Porque eu que estou lá semanalmente brigando, lutando, enchendo o saco mesmo. Porque o nosso dever é encher o saco e trazer mudança para o caminhoneiro. Cara, eu vejo deputado olhando para mim e falando que o caminhoneiro não vota. Você acredita que eu já escutei isso de deputado? Então, é muita coisa que precisa mudar. A população precisa acordar. Por quê? Nós precisamos resolver o nosso problema. E o nosso problema nós resolvemos a cada 2 anos. Se você não votou certo para prefeito, se você não votou certo para vereador, ao menos vote certo para presidente, para governador. Vote naquilo que melhora para você. Pare e pense no coletivo, porque nós precisamos de mudanças e nós precisamos de pessoas que façam aquilo que precisa ser feito. Então, é muito importante a população, agora de uns anos para cá, eu acho que a população brasileira está começando a se envolver em política. Porque muitas vezes o cara fala, eu não quero política, eu detesto política, eu odeio política, não quero mexer com política. Mas o gás que sobe é política, o remédio é política, a gasolina é política, a comida é política, o imposto no arroz, no feijão é política. Então você tem que se envolver em política, você tem que ver os deputados, prefeitos, vereadores, senadores que lutam pelo povo. Vê, o cara aprovou uma lei assim, pô, essa lei vai ajudar a população. Vocês têm que se envolver em política. Escuta os programas políticos, escuta debate na televisão, no rádio, saiba quem mensagem, é quem, né? Para saber quem é quem. Para não acontecer de que dizem que acontece muito, não comigo, mas o cara votou num deputado, depois de 4 anos ele nem sabe para quem que ele votou. Não lembra então mais. Isso não pode acontecer. Ou pega no chão, né? Isso é um absurdo. Ou passa na frente da escola quando você vai votar, pega um santinho no chão lá, que agora está proibido, né? Mas mesmo assim acontece. E vota sem saber, pelo amor de Deus, o voto é importantíssimo. É o futuro teu, é a saúde tua, da tua família, do teu neto, do teu filho. Então é importante, tem que se envolver em política sim, não pode deixar para lá não. Política é para se discutir, tem que discutir. Você não pode ser radical, não crie inimigo na política, você tem que criar amigos, você tem que colocar o que você pensa. Né? Falar que todo mundo não presta, não existe isso aí, todo mundo não presta. Não existe e não vai resolver nada. E não vai resolver nada, todo mundo não presta. Não é assim, tem deputado bom que tenta fazer, só que lá é um conjunto, ele tem que conseguir o conjunto para votar, tem que se articular. Então vocês têm que se interessar por deputado que ajuda a região aqui. Eu acho um absurdo, tem deputado aqui, não vou falar nome, que ajuda a cidade, que manda verba para a cidade, que faz tudo isso. Aí o pessoal de Ourinhos, da região, vota num deputado que é lá de Bragança Paulista, vota no outro que é de Campinas. Porra, meu, o cara lá não mandou um centavo para Ourinhos. Você tem que votar, você tem que pegar os deputados que ajudam Ourinhos. Esse deputado estadual mandou dinheiro para Ourinhos, esse federal mandou dinheiro para Ourinhos. Escolhe um deles e vota nesse pessoal. Por isso que eu sou a favor do voto distrital. Tem que ser votar, porque... Não sei, eu vejo nas urnas, no escrutínio, lá na coisa. Porra, vota num deputado que o cara é lá de Ribeirão Preto. O cara nunca veio em Ourinhos, nem sabe que existe Ourinhos. E o eleitor vai votar num candidato. Nunca mandou R$1 para a cidade? Nunca mandou R$1 para a cidade, nunca fez nada. Pô, tem que votar em deputados que ajudam o município. Tem que ser desse jeito. A população tem que ter consciência, pensar nisso. A região. Nós temos condições, em Ourinhos, temos condições de eleger um deputado estadual e um deputado federal. 65 mil votos, só Ourinhos. E nós não conseguimos fazer isso. É um absurdo. Tem que pensar nisso. Sim, o que você acha disso aí, Júnior? Sem dúvida, sem dúvida. A dificuldade é gigantesca, porque enquanto o pessoal não tiver essa conscientização, a gente não vai conseguir mudar a nossa realidade. A gente tem fatos aí claros, inclusive deva ter acontecido com vocês aí na associação. Há brigas políticas. Isso é uma coisa que o pessoal precisa acordar. Vem uma verba, essa verba não é empenhada, acaba deixando as entidades em situação lastimável. Isso daí aconteceu com nós. Vários deputados mandou verba para nós e não foi liberado. Então, e precisa ver um crivo, porque então, o atendimento ele precisa ser prestado. Custa. Não está me prejudicando o Júlio, o presidente da associação, está prejudicando a população, está prejudicando os diabéticos. Acontece muito isso aqui em Ourinhos. O pessoal não dá importância nem para os deputados estaduais. O deputado estadual tem uma função importantíssima. Para quem não sabe, eu vou dar um exemplo no estado de São Paulo. Há alguns meses atrás foi aprovada uma lei que dava autorização para o governador aumentar de 0% a 18% qualquer imposto sem qualquer tipo de consulta.
Consultem quem são os deputados que votaram isso, que deram esse cheque em branco para o governo, porque isso não existe. O pessoal reclama de combustível. Combustível são vários fatores, entre eles dólar alto e uma coisa que poucos sabem. O combustível, quando ele entra dentro do estado de São Paulo, ele não é refinado aqui, mas ele entra dentro do estado de São Paulo, ele tem 18% de imposto. A partir do momento que ele vai para uma distribuidora, mais 18%. Ele sai dessa distribuidora, vai para o posto, mais 18%. Ele sai do posto, vai para o nosso tanque, mais 14%. Então, ou seja, a gente tem o mesmo produto sendo tributado 5 vezes. Então, isso não pode acontecer. E isso só acontece por quê? Porque o seu deputado, o seu senador, dá um cheque em branco para o governador, para o presidente, para quem quer que seja. Então, é preciso mudar isso. E isso a gente só consegue mudar através da política. Política é uma coisa difícil da gente falar, porque o pessoal pensa que é preciso ter um lado. Não. Eu gosto de falar muito, Júlio, que o meu lado é o caminhoneiro, o meu lado é o transporte. Não importa pra mim quem que vai estar lá, se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é o Ciro, pra mim não importa. Eu quero saber quem vai fazer para o caminhoneiro. Eu quero saber quem que vai ser o cara que quando eu tiver um problema pra resolver, quando eu tiver uma lei que precisa ser aprovada, vai ser o cara que eu vou passar a mão no telefone, eu vou ligar pra ele e ele vai me atender. E hoje eu não posso reclamar. Hoje, graças a Deus, os caminhoneiros são ouvidos. Tem as portas abertas e a gente vem fazendo bastante coisa, assim como nós falamos no início da entrevista, são muitas e muitas coisas, eu falei só mais ou menos os principais. Cara, o que a gente vem trabalhando nunca foi feito em 30 anos, que é, afinal, garantir a contratação do caminhoneiro, tirar o peso do Estado e garantir para que todos tenham as suas atividades exaltadas, porque do jeito que nós estamos seguindo, Júlio, está havendo um individualismo, está havendo uma guerra de setores onde quem está perdendo é a própria população. A população está perdendo o tato do que é bom e do que é ruim. Então, o pessoal precisa, de fato, fazer isso que você falou, saber quem é quem, sair um pouco do Facebook e ter opinião própria, porque é assim que a gente vai mudar a nossa história. Eu acho, tem que dar opinião. Eu falo, às vezes, nem que você começa falando algumas coisas indevidas, mas você vai aprendendo, se aprende com a prática. O hábito faz o monge, você tem que fazer isso, não tenha vergonha não, pode falar de política, pode falar, não é para brigar com ninguém, a gente discute política, tudo bem, mas em tudo em prol da comunidade, vocês têm que ter consciência política. Enquanto o brasileiro não tiver consciência política, nós vamos continuar numa situação difícil que nós estamos, nós temos que ter consciência política. Eu falo sempre isso quando eu tenho oportunidade de falar. Tem que discutir política, tem que ver, escuta os outros. Quando tiver, pra você ter uma ideia, o Brasil é um país amplo. Todo ano existe a discussão de administração, de verba. Lá na Câmara Municipal não vai ninguém. A cada 4 meses existe uma prestação de contas da saúde. A turma reclama da saúde, xinga o secretário, xinga o prefeito, xinga isso. Vai na UPA, reclama. Mas aonde? Que não adianta reclamar na rádio, ajuda também, nas redes. Mas existem reuniões do Conselho de Saúde, existe prestação de contas na Câmara Municipal. De prestação de saúde, é lá que é o fórum. Audiências públicas que a sociedade pode participar, mas não participa. A audiência pública é para a sociedade participar. Você que tem uma reclamação, você vai lá na audiência e fala, ó, aconteceu isso comigo, isso é colocado numa ata de reunião, tudo que você falar em uma audiência pública é registrado. Vai lá. Várias autoridades, vai cópia para Tribunal de Contas, vai cópia para CGU, vai cópia para tudo quanto é lugar. Então esse é o fórum para você falar. Participe na associação de bairro. Uma vez eu fui, vou dar um exemplo aqui. Sim. Uma vez eu fui convidado para ir numa associação de bairro lá. Aí tinha vários presidentes lá, eu era do conselho, né, de saúde, sou membro do conselho de saúde. Aí eu perguntei, falei, vocês são presidentes de associação, alguma vez vocês foram na escola de vocês presidentes aí, isso daí é aberto à população. No bairro de vocês. Vocês foram ver se tem vidro quebrado, se tem ventilador estragado, se tem todas as condições do professor da aula? Ninguém, todo mundo ficou olhando para o outro. Ninguém foi. Vocês foram no posto de saúde da vila de vocês, ver se tem medicamento, ver se tem médico, ver se os médicos estão atendendo nos horários marcados, tem uma tabela lá, vocês foram ver isso? Ninguém foi. Falei, mas para que vocês são presidentes de associação de bairro? Não tem,
É isso, tem que ter participação política, tem que ir, todo cidadão tem o direito de ir numa escola falar, agendar, claro, não é entrando lá supetão, agendar, falar, eu quero dar uma olhada na escola, quero fazer uma vistoria na cozinha da escola, porque meu filho estuda aqui, eu quero saber se ele está se alimentando bem, se tem higiene, se tem tudo. É um direito do povo fazer isso, tem que fazer isso. Vocês têm que fazer, tem que ter consciência política, isso chama. Eu acredito que a população ela está aprendendo, a gente está numa fase transitória cultural, só que é exatamente isso que você falou, enquanto as coisas acontecerem e não houver quem critica ou quem aponte, porque existem situações que há pessoas hoje que vão para a internet para criar populismo, para desestabilizar e ter visualização. Eu entendo, cada um tem seu interesse pessoal, mas isso não agrega no coletivo, não agrega na sociedade. Agora, a partir do momento que nós temos pessoas, como os presidentes de associação de bairro, que estão em loco e podem fazer esse trabalho, identificar um buraco, identificar o que está acontecendo na escola, identificar o que está acontecendo na UBS do bairro, é dever dessas pessoas, porque elas estão ali fazendo esse trabalho. E se não tiver quem cobre o poder público dessas situações, nunca vai ser solucionado. Uma coisa é a gente falar ladrão, sem vergonha, bandido. Outra coisa é a gente saber sentar com seriedade, com respeito a outra pessoa e colocar o que precisa ser colocado. Então eu acho que é isso que precisa mudar no nosso dia a dia, viu, Júlio? Porque é muito triste hoje a gente ver que a gente faz um trabalho. Eu falo porque eu sofro crítica no sindicato. Eu sofro críticas hoje de pessoas que não sabem o que é o nosso trabalho, não sabem o que é a nossa luta, não sabem o que é ter 16 advogados para pagar a conta, não sabem o que é manter a estrutura para atender. E o pessoal critica como se muitas vezes fosse um dever nosso, sendo que o maior dever é de quem está vivendo isso na ponta. Eu falo muito para o caminhoneiro que enquanto ele carregar um frete baixo, vai existir frete baixo. Enquanto ele aceitar que o caminhão dele fique parado 5 dias na porta de uma empresa para descarregar, o caminhão dele vai continuar sendo utilizado como depósito. Então, cabe a gente a mudar. Agora, nós representantes, nós conseguimos ajudar. Mas, se a denúncia não chega... apoio deles. Exatamente. Se a denúncia não chega até a gente, nós não temos como fazer nada. Tá bom, vamos... Agradeço vocês. Vamos para as considerações finais, Júnior. Pode? Cara, eu fico muito contente, viu? Parabéns aí pelo programa, parabéns pela associação. Você é um cara que tem um sangue fervente igual a mim, né? Acho que presidente de entidade, associação, tem que ser assim, tem que ser para frente, tem que ter essa alegria, tem que ter essa energia boa, esse senso crítico extremo, e é isso que a gente precisa. Então, parabéns a todos, agradeço a todos que estão nos assistindo. Bate-papo muito bacana e pretendo voltar mais vezes, viu, Júlio? Vamos sim, será convidado várias vezes, estamos à disposição de vocês. Muito obrigado ao meu público, agradeço e um bom dia e vamos se cuidar, usar álcool gel, não se aglomerar, usar máscara, que a vida é muito importante. Um abraço a todos.